É um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade, disse Neil Armstrong, o primeiro humano que pôs os pés na superfície da Lua. Ele esteve lá com Buzz Aldrin, passando 2 horas e meia na superfície lunar. A preparação para o projeto levou alguns anos e todo o equipamento que os astronautas carregaram pesava cerca de 80 quilos. Não foi fácil pousar na Lua. Muitas tentativas na história terminaram em fracasso. Por exemplo, os astronautas de um dos programas da Apollo, o Saturno V, tinham combustível suficiente para lançar as pessoas para a superfície lunar em apenas 3 dias. Mas eles queriam economizar combustível, então demoraram mais de um mês para chegar lá. Não há GPS para dizer exatamente onde pousar. A espaçonave viaja rápido e tem que diminuir a velocidade no vácuo sem informações suficientes. Mas desde 1969, 12 pessoas já caminharam lá. A Lua é o único corpo espacial no qual os humanos pisaram até agora. O resto foi visitado apenas por robôs. Mas todas essas pessoas estavam lá apenas para uma curta visita. A NASA anunciou seu programa para trabalhar em uma presença permanente na Lua. Isso ajudaria na pesquisa científica e poderia ser um bom ponto para aprender como fazer o mesmo em outras missões, como a de Marte. Imagine ser a 13ª pessoa indo para o nosso satélite artificial. Aquele silêncio assustador, a poeira lunar sob seus pés e nada além de um céu escuro sem fim, com estrelas por toda parte. Mas você não tem tempo para admirar a vista. Há muitos problemas que precisa resolver antes de pousar. Em primeiro lugar, nossos corpos são como máquinas adaptadas às condições da Terra, como a gravidade, a atmosfera, o ar que respiramos e os alimentos que comemos. Nosso planeta é onde funcionamos de forma otimizada. Nossa gravidade é 6 vezes mais forte do que na Lua, o que é, em comparação com o nosso planeta, quase um vácuo. Durante qualquer coisa que fizer, seria inteligente prender a respiração nessas condições. O vácuo puxaria o ar do seu corpo. O oxigênio, ainda presente nele, se expandiria junto com os fluidos corporais e pressionaria os vasos sanguíneos e os tecidos dos órgãos. Seu corpo, pernas e braços perderiam sua forma atual e inchariam como um balão, ficando 2 vezes o tamanho normal. Se você ficasse assim por mais tempo, não sobreviveria. Mas não explodiria. Sua pele é bem elástica e manteria seu corpo unido. Os líquidos que são expostos a ele evaporariam. A superfície dos olhos e pele ferveria. A mesma coisa com a saliva na sua língua. Mas o sangue ainda seria líquido. As paredes das veias o protegem da fervura. Sem atmosfera, sem oxigênio também. O que já está nos seus pulmões acabaria rapidamente e você não teria nada para respirar. Se os seus órgãos parassem de receber oxigênio, geralmente levado para as diferentes partes do corpo pelo sangue, você desmaiaria porque seu cérebro desligaria. Isso aconteceria nos primeiros 15 segundos. É o tempo que seu corpo tem para usar o oxigênio restante no sangue para manter o funcionamento do cérebro. Fique assim por um tempo maior e... tchauzinho! Sem camada de ozônio, sem campo magnético forte. A atmosfera da Lua é semelhante em densidade às camadas superiores da atmosfera da Terra, onde temos a Estação Espacial Internacional. Isso significa que seu corpo ficaria exposto a todas as perigosas radiações ionizantes do espaço sideral que não podemos sentir agora, pois as camadas ao redor do nosso planeta nos mantêm seguros. Aqui nossos músculos e ossos são ajustados para resistir à força gravitacional. Sem a gravidade, começaríamos a perder músculos e os ossos ficariam mais fracos. É como o peixe-bolha, uma criatura marinha que se parece com o animal mais triste do mundo. Ele vive nas profundezas do oceano, onde se parece com a maioria dos outros peixes, só um pouco mais assustador. Mas quando está ao ar livre, fica achatado e o corpo todo parece um pudim estranho e triste. Tudo devido às diferenças de pressão. A Lua faria você parecer um peixe-bolha, por causa das mudanças drásticas na pressão atmosférica. Não há pressão que mantenha seu corpo todo junto. Já na Terra, uma coluna de ar pressiona uma massa aproximada de 15 a 20 toneladas em toda a sua superfície corporal. Não percebemos isso porque esse pilar de ar pressiona igualmente de todos os lados. Também existe ar dentro do corpo humano. A pressão interna é igual à da atmosfera, e na superfície lunar não há pressão de fora para dar suporte. É muito frio lá em cima também. As temperaturas mudam drasticamente, passando de 120 graus durante o dia para menos 133 à noite. Um dia na Lua dura 29 dias terrestres. Isso significa que você passaria 14 dias e meio na claridade insuportável e os próximos 14 dias e meio na escuridão cósmica assustadora. Você pode congelar se for noite da mesma forma que em outros lugares do espaço. Dependendo de onde estiver exatamente, isso aconteceria dentro de 12 a 26 horas. Ou, se você visitasse a Lua, durante apenas uma tarde normal, viraria um crocante queimado. É melhor fazer como o Apollo 11 e ir de madrugada. A superfície lunar ainda não está tão fria
e não houve tempo suficiente para ficar extremamente quente. Mesmo que você tenha sobrevivido a tudo isso, há milhões de colisões de meteoros todos os anos. Todas aquelas pequenas partículas de rocha ou poeira se movendo muito rápido, ou mesmo os detritos de espaçonaves e satélites orbitando. Um ser humano não conseguiria sobreviver nessas condições por mais de um minuto. Para fazer isso e ficar um pouco mais na Lua, a primeira coisa necessária é se proteger da radiação. Seria preciso uma pressão atmosférica simulada semelhante à da Terra, e ela deve ser estável. Você teria que manter a temperatura do ambiente para que seu corpo não congelasse nem queimasse. Proteção contra detritos espaciais e poeira cósmica. Oxigênio respirável. E também um sistema de comunicação, água, comida e talvez algumas outras coisas para funcionar normalmente. Em 1982, a NASA começou a usar uma unidade de mobilidade extraveicular, EMU, na sigla em inglês, para suas atividades no espaço sideral. A última missão da Artemis estimulou o desenvolvimento de uma nova geração de trajes espaciais. Um deles é o incrível XEMU, de última geração. Provavelmente ele será implantado em alguns anos. A roupa contém oxigênio, tanto para respirar quanto para deixar estável a pressão que mantém o corpo junto. Uma parte do traje, a roupa para resfriamento líquido, é justa, o que significa que se ajusta ao formato do corpo e tem um sistema que recebe água fria e a faz circular. É assim que mantém a temperatura em torno de 20 graus. A água absorve o calor e então se move para a segunda parte do traje. A Lua é o único satélite natural permanente do nosso planeta e o segundo mais denso, logo depois da Lua Io de Júpiter. Ela se formou de uma colisão conhecida como Grande Impacto. Um enorme objeto espacial do tamanho de Marte atingiu nosso planeta há 4,6 bilhões de anos, logo depois de termos o Sistema Solar e o Sol. Uma nuvem de rocha vaporizada se formou, feita de uma mistura de partículas de terra e de outros objetos. Ela entrou em órbita ao redor do nosso planeta, esfriou e se transformou em um anel de pequenos corpos sólidos. Mais tarde, eles se reuniram e foi assim que a Lua se formou. Ela tem algumas coisas legais, como a água em comum que se move e salta conforme sua superfície fica mais quente e mais fria ao longo do dia. A água fica lá até que parte dela derreta, aqueça e ilumine na atmosfera lunar. Então flutua e chega na área que está fria o suficiente para então voltar à superfície. A Lua sempre nos mostra a mesma face. Seu lado mais próximo é marcado por grandes planícies escuras. As pegadas ainda existem na superfície lunar, pois ninguém esteve lá desde 1972, o ano da última Apollo. Não há atividades geológicas ali, como vulcões e terremotos, nem chuvas nem ventos para apagá-las. Você não acha que é hora de deixar novas?